Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Acorda Sucupira de 16 de dezembro, segunda-feira, última semana antes do Natal, né? Eu sou o Rodrigo Oliveira, então vamos em frente, brasileiros e brasileiras, porque o Lula está ameaçando colher tudo o que plantou nos 2 primeiros anos de governo na economia. Se prepara, porque se for colher o que plantou, vai ser complicado, viu? Ontem, depois de receber alta hospitalar aí, lá em São Paulo, do Sírio-Libanês, ele deu uma entrevista ao Fantástico, deu uma entrevista coletiva, e ao Fantástico ele foi nervoso, né? O Lula nervoso, o Lula chateado porque ninguém acredita na responsabilidade fiscal dele e repetiu 2 ou 3 vezes: ninguém nesse país, no mercado financeiro, antes era no país inteiro, agora já virou só o mercado financeiro. No mercado financeiro tem mais responsabilidade fiscal que eu. E aí ele diz uma frase que não deram muita atenção, mas é a frase mais importante na minha opinião, que é: se eu gastar, ele diz o Lula, se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar a conta é o pobre. Uai, então o nosso presidente sabe o que ele está fazendo. Olha que coisa. Porque a gente poderia argumentar, assim como foi argumentado um tempo atrás, para outras acusações, que ele não sabia, não é mesmo? Mas ele sabe, ele está dizendo que sabe que, se continuar do jeito que está, o pobre é que vai se lascar. O fato é que não há responsabilidade fiscal nenhuma, não há esforço nenhum para equilibrar gastos e receitas. Já conseguiram aumentar as receitas, mas vai ter que cortar gastos porque as receitas não conseguiram crescer o tanto que precisa para cumprir todos os compromissos, né, voltados a despesas, investimentos, o que quer que seja. Então, quando isso acontece, você é obrigado a cortar gastos. E é isso que o Lula teima em fazer de conta que não sabe, né? Ele falou também sobre a reforma tributária. A Sônia Bride, da Globo, falou: olha, do jeito que está indo, o pessoal está imaginando que a alíquota do imposto único, né, pós-reforma tributária, vai ficar em 20, acima de 28%. E, e o Lula fez o que ele sempre faz, fez a mesma coisa com o pacote de gastos, quando falou sobre o pacote de gastos, culpou o Congresso Nacional, né? Colocou a responsabilidade no Congresso Nacional. Diz ele: não, olha, a gente mandou para o Congresso e o Congresso é soberano, o Congresso faz o que achar que tem que fazer. Quer dizer, uma hora é o Executivo que tem que resolver as coisas quando lhe favorece, né? E quando ele não tem coragem ou capacidade para fazer, aí diz que não. Na verdade, é o Congresso que tem que fazer isso, né? Então, ontem ficou claro, pelo menos para mim, né, que o presidente tem consciência do que está acontecendo e não está nem aí. Basicamente é isso. Ele resolveu que vai ficar como um velhinho turrão brigando com o mercado financeiro. E aí, gente, entendo, não é que o mercado financeiro não é uma entidade que tem um líder, um grupo, uma razão em si. Ele é um somatório de vontades. Então, o juro futuro que o Lula reclamou, inclusive, ele falou: olha, a única coisa que está errada nesse país é a taxa de juros que está acima de 12%. Né? Reclamando do Roberto Campos Neto, ignorando, mais uma vez, que 4 dos 9 membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central foram indicados por ele e votaram a favor da alta de 1%, que foi definida na semana passada. Ignorou isso, obviamente, e aí reclamou de novo, mas ainda deixou um alerta, né? Vamos cuidar disso. Por quê? Porque a partir de janeiro, Gabriel Galípolo é o presidente do Banco Central, presidente indicado pelo presidente Lula para comandar, então, a política monetária
brasileira. E os petistas, né, o PT já disse que vai fazer uma pressão para o Gabriel Galípolo reduzir esses juros ou reduzir a velocidade em que ele sobe, né? Lembrem-se que no comunicado da semana passada, o Copom indicou que já vai aumentar os juros em 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões. O mercado, inclusive, já está apostando que talvez seja mais de 1%, de 1 ponto percentual, né? Tanto para janeiro quanto para março. Na curva de juros, você já tem 1,25 de alta para a Selic, né? E por quê, né? Por que isso? Porque, ao contrário do que o presidente Lula falou na entrevista, né, mentiu, né, basicamente é assim, né, quando você não fala a verdade, você mente, né, você poderia estar equivocado, mas não é o caso. Ele está mentindo, né, quando ele diz, não, a inflação está controlada. A inflação não está controlada. A inflação de 12 meses, até novembro, até o mês passado, está em 4,76%. A meta é 3%, o limite da meta, o teto da meta é 4,5%, então 4,76% é uma inflação que está fora da banda de tolerância que o Banco Central tem para trabalhar a meta de inflação. Isso quer dizer que ela está fora do controle do Banco Central. Se não se estivesse no controle do Banco Central, estaria abaixo de 4,5%, ou, melhor ainda, muito próximo dos 3%, o que não aconteceu. Mas o Lula indica aí que vai tentar, ou que vai fazer, que já está combinado com o Galípolo, que vai controlar essa história dos juros a partir de janeiro do ano que vem, quando terá maioria no Banco Central, né, maioria de indicados pelo presidente Lula, maioria de indicados pelo governo de plantão, para então tocar a política monetária. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo que são um pouco diferentes. As três intervenções, hoje tem mais uma intervenção no câmbio, me parecem já o Galípolo à frente do Banco Central, mais nervoso com o câmbio subindo. O Roberto Campos Neto tinha sido no último ano, nos últimos 2 anos, mais contido, né? Porque entendia, aparentemente, o colegiado todo entendia que era do mercado essas oscilações no câmbio, o câmbio subiu, o câmbio desceu, sem muita alteração, a não ser nesse finzinho de ano que tem aquele leilão de linha que é para dar vazão à necessidade de dólar para envio de remessa ao exterior, né? Envio de lucros ao exterior das multinacionais. Mas você teve um leilão à vista, você tem mais um leilão hoje, e o dólar continua acima de R$ 6, né? Então, tá bem complicado e você pode começar a gastar reservas para tentar controlar o dólar. Isso talvez não seja tão, como é que se diz, tão bom assim para a economia brasileira. Mas está muito cedo para falar sobre isso. Por enquanto, vamos deixar o barco andar. O que interessa aqui é como o Galípolo e o Banco Central, de maioria do Lula, vai se comportar no próximo ano e para a gente saber como será também a inflação, né? E é aquilo que eu disse, para o mercado financeiro, o mercado de DI ali, a curva futura de juros, já indicando duas altas de 1,25 ponto percentual no comecinho do ano que vem. E taxa Selic final próximo de 16% ao ano. Então, tem muita coisa ainda para entrar no caminho, porque para 2025, pelo menos por enquanto, a gente tem inflação em alta, Selic em alta e PIB crescendo muito menos do que vinha crescendo, né? Muito em função desse juro muito alto. A tendência é que o crescimento econômico seja freado, né? Você tem mais um pouco de desemprego e coisas parecidas. Além disso, só para lembrar, amanhã tem a ata do Copom, que deve explicitar ali que talvez alguns membros do comitê não queriam o aumento de 1 ponto percentual, mas quando viram que na votação iam acabar perdendo, votaram juntos para causar menos ruído, né? Já que a última divisão
foi aquela que os 4 membros indicados pelo Lula votaram contra, né, a redução no ritmo de corte de juros, lá em maio desse ano. E isso acabou causando muito ruído no mercado, acabou piorando muito a situação. E agora, como a gente já está numa situação ruim, isso seria bastante desagradável, digamos assim. Bom, além disso, essa semana tem votação no Congresso, né? Última semana para o Congresso aprovar LDO, LOA, reforma tributária, pacote de corte de gastos, e o Lula está em São Paulo ainda se recuperando aí da cirurgia na cabeça, o que tira um pouco da força de negociação do governo. Então a gente deve ver aí o BPC desidratar e também a gente deve ver aquela medida de contenção dos supersalários também sofrer algumas perdas. Não significa muita diferença na economia, os supersalários, mas o BPC sim, e mais do que o valor monetário ou financeiro dessas mudanças no BPC, tem o engajamento do Congresso com as medidas propostas pelo governo para cortar os gastos, né? Então, isso tudo deve continuar a manter, deve manter aí o mercado financeiro ainda mais atento, né? E mais arisco. Acho que essa é a palavra mais correta. Beleza? A gente vai desembaraçando tudo isso durante a semana. Então, até lá, bons negócios a todos. A gente se vê amanhã, se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!